Então, eu sou o pastor Xavier Vidal. Esse é o prosseguimento, né, uma sequência do vídeo anterior, onde eu estou falando sobre se essa questão da Covid-19 é um castigo de Deus ou um evento puramente biológico. A minha opção é que, de fato, é um castigo de Deus. Existem, na minha opinião, duas formas de castigo. Um castigo de ação, Deus mandou o vírus, ou um castigo de permissão. Deus permitiu que o vírus viesse, ele podia ter evitado. Ele podia ter impedido que isso tivesse acontecido, mas não impediu. Isso também é uma forma de castigo. Também é uma forma de castigo. Entendeu? Se foi por ação, ele mandou o vírus, ou se ele permitiu que os vírus viessem, é castigo da mesma maneira. Difícil dizer qual, mas é castigo da mesma maneira. Mandou ou permitiu que viesse. Está castigado. Então, castigo ou evento biológico? No início eu achei que era um evento puramente biológico, depois eu me convenci absolutamente que não é evento biológico, não é castigo do Senhor Deus mesmo. Infelizmente, na minha opinião, é castigo de Deus. Entendeu? Pode estar vinculado também a algum evento, com certeza está vinculado a evento biológico, mas não é puramente biológico, que ele seja castigo de Deus. Muito provavelmente porque ele não impediu que acontecesse. Não castigo que enviou, não sei, né? Mas, no mínimo, um castigo que ele impediu, ele podia impedir, não impediu, e tem sido muito doloroso para todos nós. Bom, então, também outra questão que nós estamos discutimos no vídeo passado, é que essa afirmativa que falam, que usam, ninguém vai antes do tempo, né? Ninguém vai antes da hora. Nós já vimos que não é assim. A pessoa pode agir de tal maneira, errar tanto, ou pecar tanto, que ele acaba adiantando sua partida desse mundo. Nós vimos exemplos no vídeo passado. Então, e também essa questão de se tiver que pegar, pega. Esse negócio de coronavírus, um rapaz que não estava usando máscara me falou, esse negócio de coronavírus, se tiver que pegar, vai pegar, se não tiver que pegar, não vai pegar, se tiver que pegar, pega. Se não tiver, não pega. Nós vimos também que não é assim. A pessoa pode se expor, ou por falta de conhecimento, né, por não estar sendo orientada adequadamente, ou por imprudência, não estar se protegendo adequadamente. Entendeu? Então é isso aí. E sabemos que até março o governo não estava mandando usar máscara, não. Estava até dizendo para não usar, e quem usava estava sendo ridicularizado. Eu tenho o meu primeiro vídeo, que eu publiquei dia 20 de março, aqui no YouTube. As pessoas que usavam máscara estavam sendo ridicularizadas. Eu fui ridicularizado por um senhor, aqui perto da minha casa. Eu sempre andei, desde que começou isso, eu sempre andei com máscara, óculos de proteção, depois eu consegui um protetor facial aberto em cima, mas agora eu tenho um fechado em cima também. Eu uso fechado em cima. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, eu estava usando, desde o início. Nessa época eu já estava usando máscara, óculos de proteção e protetor facial. E o senhor me ridicularizou, porque eu falei com ele, muito gentilmente, falei, senhor, você devia usar uma máscara, devia usar um protetor, alguma coisa assim, um óculos de proteção. Aí ele falou um monte de coisa erradas, eu falei, deixa, senhor, tá bom, deixa pra lá. Aí ele me ofendeu lá, não, tá bom, senhor, tá bom. Perguntei, vem cá, eu sou da área da saúde, não sei o que, ele falou, não sei o que. Aí falei, tá bom, não tem problema não, tá bom. Entende? Porque é melhor o amor, ele não se ressente do mal. Se você ama o ser humano, você não vai se ressentir do mal. Você pode até se irar, mas você não vai pecar, não vai meter a mão na pessoa, não vai, né? Não vai fazer coisas assim atrozes, né? Vejo às vezes, há um tempo atrás, apareceu na televisão uma pessoa que matou a esposa, 30 anos de casado, alguns filhos, atropelou a esposa, saiu do carro e atirou contra ela. Ele nunca a amou. Ele era apaixonado por ela durante 30 anos, nunca amou, porque o amor não se ressente do mal, o amor jamais acaba. A paixão se ressente do mal, a paixão acaba, agora o amor jamais acaba. Em nome do Senhor Jesus, não acaba. E eu vou fazer um vídeo sobre isso aí, mais adiante, assim que for possível, vou estar fazendo um vídeo sobre amor e paixão. Bom, então, aí nós terminamos o vídeo passado, eu lendo aqui, Apocalipse capítulo 21, que eu falei que estava arrefecendo aí a pandemia em alguns lugares, né? As pessoas estavam começando a sair mais, né? E aí eu encontrei 3 pessoas descaradamente na minha frente, um evento absolutamente inequívoco, mentindo na minha cara, assim, na minha face, na minha cara. Assim. Eu falei no vídeo passado, eu não vou
me estender mais desse agora. Então a mentira continua, pessoas mentindo assim descaradamente, como se diz, deslavadamente, uma coisa assim absurda, pessoas se unindo para mentir. E aí eu li esse texto aqui, que foi que terminei o vídeo passado. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Os mentirosos mentiram, sim, chegou a doer, chegou a arder. Sabe quando sente um calor, aquele negócio ardendo, aquela mentira, aquela coisa? 3, rapaz, 3. Descaradamente na minha frente, assim. Então, aí, nós estamos vendo que não mudou nada. Aí eu saí daquele banco no mesmo dia, olha, em seguida fui ao supermercado, umas meninas. A Bíblia diz que mostra que a mulher não deve ser sensual, não deve agir com sensualidade para com outros homens, mas apenas para com o seu marido. E nós estamos vendo agora na Assembleia de Deus, sou pastor da Assembleia de Deus. Estamos vendo nas Assembleias de Deus os pastores estimulando. O pastor diz, não, pode ir à praia, usa aí um biquinizinho, não usa fio dental, não usa um biquinizinho. Olha, tem muito biquinizinho que não é fio dental, que é muito pior do que muito calcinho sutiã. Eu sei que eu já usei até sunga, já vi até homem de Deus, grande homem de Deus, usar sunga. Mas eu não uso mais, eu uso minha bermuda. Entendeu? Então, já fui muito à praia, pego onda, surfo, ainda raramente agora eu surfo, às vezes anos sem pegar onda, aí vou lá, pego uns 2, 3 dias de onda, alguma coisa assim, marzinha, marolinha, né? Mas procure de tardinha, que não tem muito movimento, boto minha bermuda, boto de preferência um coletinho de borracha, né? Eu não gosto de ficar sem camisa, mas às vezes você pode tirar, vai entrar dentro do mar, você pode até tirar um pouco, mas eu vou sempre de camiseta ou de um colete desse de borracha, né? Mas, então, mas os pastores, rapaz, da Assembleia de Deus estimulando as meninas a usar calcinha e sutiã, porque biquíni é calcinha e sutiã. E tem calcinha e sutiã bem mais decente do que muito biquíni, mesmo biquíni que não seja fio dental. Então, tá triste, tá complicado, tá triste. E aí eu vi no supermercado umas meninas com os decotes, rapaz. Eu já vi menina com biquíni, daquele biquíni minúsculo, aqui no mamilo, andando pela rua. Shortinho, biquíni daquele minúsculo, tampando só o mamilo, andando pela rua, biquíni, parte de cima, biquíni, embaixo um short. Biquíni daquele coisa minúsculo mesmo. E nesse mesmo dia, eu vi no supermercado as meninas com um short que era muito mais indecente do que muito biquíni. Mais indecente do que muito biquíni. O short que aquela menina, aquelas duas, acho que umas duas que ela estava usando, sei lá, talvez mais, sei lá. Pelo menos duas eu me lembro bem. Uma eu me lembro bem. E outra, short, assim, uma coisa terrível. Entendeu? Então a gente bate o olho assim, né? E tava lá. Decote dava nojo. Olha, o short dessa menina dava nojo, o decote dava nojo, outro também com short também que era um nojo. Sem contar essas calças de educação física que tem cristão usando, sem nada por cima. Quando ela usa, bota uma saia, né? Tem aquelas blusas que vão no joelho, aquilo ali é meio fino demais, né? Mas, sabe, bota por baixo para proteger, bota uma saia por cima, uma coisa assim direitinho, ainda vai. Agora, usar só aqui no meio da rua. E tem mulher cristã, eu já vi, mulher cristã, que depois foi levada a diaconisa numa igreja. Auxiliava lá nos trabalhos, depois foi levada a diaconisa na igreja com uma dessas calças de educação física que eu vi, passei por ela na rua. Ela baixou a cabeça e não conseguiu olhar para minha cara. Eu ia cumprimentá-la, com certeza. Oh, como vai? Tudo bom? Tudo bem? Eu cumprimentá-la, mas ela não. Ela me viu, baixou a cabeça e passou por mim de cabeça baixa. Sabia, alguma coisa no interior dela disse que tinha alguma coisa errada ali, que ela não podia olhar para minha cara. Então, irmãos, a questão está aí, ó, a lascívia, né? Essa questão da mulher se portar na rua como deveria se portar tão somente para o marido, sendo sensual, despertando desejos em homens que ela não pode despertar. Ela não pode despertar aqueles desejos nos homens, mas ela desperta cada roupa que ela está usando, uma roupa podre, cara. Dá até nojo dessas mulheres com essas calças de educação física pela rua de shortinho, mas que andam com shortinho até. O cara dessa tá de biquíni, aquela já estava de biquíni na parte de cima. E esses shortinhos aí são piores que muitos biquínis. Bom, tá aí.
Tá aí. Tá aqui, ó. Aí, agora recentemente também, um rapazinho aqui, vizinho, um rapaz arrogante, assim, um arrogante tranquilinho. Sabe aquele arrogante tranquilinho? Tava colocando aqui um aviso aqui em casa, no prédio ao lado, que é da minha família. Depois de consultá-los, eu escrevi o que o proprietário lá, a proprietária que representa os outros, né, disse para escrever, que é a mesma coisa que está escrito no prédio dela. Então ela pegou exatamente o que estava no prédio dela, botou para cá, com exceção de eu pedir para acrescentar em corredores, para nos corredores usar máscara. Áreas comuns, né, e corredores internos e corredores externos, né, corredores, usar máscara. E aí, eu estava colocando esse aviso lá embaixo, lá na parte de baixo. Chegou um rapazinho sem máscara. Chegou 3 dentro do carro. Ele e acho que a irmã, algum familiar, e um outro rapaz que estava dirigindo o carro. Não sei se era Uber, né? Mas sei que estava todo mundo sem máscara. Não sei se ele saiu do banco da frente ou se era pessoal da minha família. Podia ser até da mesma família, mas não morava na mesma casa. E aí, acho que não era Uber não, porque o uberista está usando máscara direto, todos os uberistas estão usando máscara, né? Mas eu não sei, assim, eu sei porque eu não me recordo se eles saíram só do banco de trás ou da frente, por isso que eu falei isso. Mas então, todos os uberistas que eu tenho visto de um bom tempo para cá, todos com máscara, né? Então, mas ele saiu do carro, mas estavam os 3 sem máscara, por isso que eu acho que não é Uber, de maneira nenhuma, não creio que seja Uber não. Agora, nem qualquer outro aplicativo. Então, e eles dois saíram sem máscara, ia passar pelo corredor sem máscara. Eu pedi, será que você pode colocar aí a máscara, por favor? Porque eu estou colocando esse aviso aqui, ó. Aí o garoto já se irritou, já foi pegar na bolsa lá a máscara, a menina também estava sem bolsa, a menina nem botou a máscara direito, só botou assim no rosto, assim, e ele não botou. Pegou a máscara, mas entrou sem máscara. Passou do meu lado, assim, a meio metro, sem máscara. Aí depois começamos a debater essa questão. Depois ele subiu, aí voltou novamente sem máscara. Não sei se trouxe na mão, mas sem máscara. Saiu pelo corredor sem máscara. Saiu, foi lá fora, e eu estou pregando o negócio, né, botando com adesivo e tal. Foi lá fora e voltou sem máscara. Aí voltou novamente o debate. Ou seja, conclusão. O garoto dizia que a ciência está errada porque ela se contradiz. Ela dizia que o governo está errado porque está dando informações erradas. Essa quantidade de mortos não é isso aí não, é muito menos. Então, por conta disso, você está dizendo que a mídia também está errada. Então está todo mundo errado, só ele está certo. Todo mundo errado, só ele está certo. E ele não consegue seguir normas. Não consegue seguir normas. Tem uma norma ali que não é só para ele, não. Não foi só para ele, não. Ele sentiu, acho que aviltado ele, né? Tem uma norma ali que é para todos. Ele não consegue seguir norma. Isso é um problema... Pode estar envolvido um problema psíquico aí bem forte, né? Eu... trabalhando nessa área psíquica agora, pode estar envolvendo um problema psíquico aí forte. Ele faz o mundo para ele mesmo, ou para a galerinha dele, para, como diz a patotinha dele, né, para a galera dele, para o grupinho dele. Né? Todos estão errados, a ciência está errada, o governo está errado, a mídia está errada, não vai seguir a norma, ponto final. E só ele tem razão, só ele tem razão. Isso é um problema psíquico, tem aplicações psíquicas aí. Se não, espirituais fortes, né? Aplicação psíquica existe. É possível ter aplicações espirituais aí. Mas veja, nada mudou. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha. Romanos capítulo 1, versículo 28 e seguinte. 28, acho que 29. Vamos ver aqui. 28 e seguinte. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus... Deus tem dado conhecimento ao homem a respeito dele mesmo. E isso, vou fazer um outro vídeo sobre isso, sobre a questão da existência de Deus e do conhecimento de Deus. Vou fazer outro vídeo sobre isso mais adiante. Então, pretendo fazer. Então, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade,
sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, insolente tranquilinho, mas um insolente, soberbo, só ele sabe. Só ele, a galerazinha dele lá, o grupinho dele lá, só ele. O governo não sabe, a ciência não sabe, a mídia está toda errada e não vai obedecer nada, não vai obedecer norma nenhuma não, porque não tem necessidade de obedecer nada não, ele que sabe. Então, soberbos, presunçosos, inventores de males, inventa que o negócio não é aquilo não, e é diferente. E eu perguntei, cara, mas o senhor tem algum curso na área da saúde para falar? Olha, eu sou sou bacharel, acho que eu falei bacharel licenciado em ciências biológicas, tenho aperfeiçoamento científico ali pela UERJ, tenho mestrado na UF, em patologia na UF, tenho doutorado PhD na área da saúde pela UFRJ. O senhor tem algum curso na área da saúde? Não, não tenho não. Mas ele está certo. Ele diz que ele está certo. Ele não tem nada que assinar da área da saúde, mas ele diz que ele está certo. Está todo mundo errado, mas ele está certo. E não vai seguir a norma, não. Problema psíquico, quem sabe? Espiritual. Então o que? Inventor de males. Desobedientes aos pais. Não sei se a família dele mandou ele usar, né? Insensatez. Pérfidos, sem afeição, natural, sem misericórdia. E aí tá aqui, e aí vai e continua. E vai. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que aí continua falando sobre as coisas. Mas veja, continua a mesma coisa, mentira, sensualidade que as mulheres não podem ter para outros homens, fazendo com que eles sintam coisas que não podem sentir, fazendo com que pequem contra Deus. Essas jactâncias dessas pessoas que acham que são grandes coisas, está todo mundo errado, se ele disser, não vai obedecer norma nenhuma, como é que a pessoa dessa vai herdar a vida eterna se não consegue obedecer normas? Então, e aí, tem mais. Eu fui lá, meu provedor, né, deu problema aqui no meu provedor aqui da internet, assim, atrasou uns pagamentos, eu fui lá para tentar pagar, tentei pagar, de alguma maneira não consegui, depois apareceu a oportunidade de pagar, mas quando eu fui olhar lá na lista, eles pedem, na lista, eles pedem lá qual é o produto, né? Para eu dizer qual é o produto e mandar um e-mail sobre o problema, qual é o produto, e tem lá um chat, eu acho, né? No e-mail tem lá o e-mail e os produtos. No chat eu acho que também tem os produtos. Nos produtos, tinha lá, eu sempre fiz questão de não entrar em nada que tivesse esses negócios de prostituição, né? De site erótico, né? Sempre fiz de tudo para não entrar nesse negócio, pagar nada que tivesse site erótico, né? Então não pago esses como é que é? Essas TVs a cabo, nunca quis entrar em TV a cabo porque tem aquela possibilidade de entrar num lugar erótico lá, né? A pessoa tem que pagar por fora, alguma coisa assim, então nunca entrei em TV a cabo, né? Justamente por causa desse negócio de site erótico. E aí, naquela relação de produtos deles, eu cliquei num lá, para eu poder dialogar e tal, poder pagar, tinha lá embaixo lá, Sexy Hot. Não mudou nada. Continua a prostituição visual, continua as pessoas se prostituindo, seja com mentira, seja com essas arrogâncias, né, essas coisas todas, essas sensualidades. Continua lá essa parte aí promíscua, dessa promiscuidade, desses filmes de promiscuidade, filmes de sexo ilícito, né, de prostituição aí na internet, que a pessoa vê dentro de casa, assim, tá uma coisa de doido. Então não mudou nada. Tem até eu cheguei a assinar uma TV a cabo de uma igreja evangélica. Fazia muita propaganda, as pessoas dizendo que era uma benção, que é isso, que é aquilo. De uma igreja evangélica eu cheguei a assinar. A igreja evangélica é dona. Eu assinei durante algum tempo, aí quando passava lá por uns programas, tinha lá programa de terror, sessão terror. Uma semana inteira de terror, todo dia, determinado dia lá, era filme de terror. Uma igreja evangélica colocando na sua antena, no seu cabo lá, terror.
terror. Primeiro que esses filmes são tudo uma mentira, né? Mas quando é um desenho animado, né? Esse negócio aí de Homem de Ferro, essas coisas assim, isso é um desenho animado, né? Você fica com a mente meio cheia daquele negócio que não é verdade, tudo mentira. Mas terror, terror. Aí pior do que isso, tinha lá filme lá botam um casal que não é casado, duas pessoas lá nuas dentro do mato, e tem quem fique do outro lado, né, com câmera, com um monte de coisa, iluminação, sei lá o quê. E duas pessoas peladas, sem roupa, nuas, no mato, sofrendo. A gente tem que arrumar comida por conta própria, um sofrimento terrível, aquela prostituição terrível. E um outro canal ainda, que namoro sem roupa. As pessoas sem roupa, peladas, assim, namorando, batendo papo. Assim, mulheres e homens batendo papo para namorar, para ver quem vai namorar com quem, não sei o quê. Assim, Rapaz, mas chega a dar nojo numa TV que se diz evangélica. TV a cabo que se diz não, que é de uma igreja evangélica. A igreja evangélica mesmo, tem servo de Deus lá dentro, tem salvo, lavado e remido no sangue de Cristo lá dentro. Eu acredito que o líder seja também lavado e remido no sangue de Cristo. Mas com uma prostituição dessa, aí eu saí. Falei, não quero mais. Não sei nem se paguei lá multa, nem me lembro mais. Saí disso aí. Coisa chega a dar assim, meu Deus do céu, como é que pode um líder cristão, evangélico, botar um troço desse no canal dele só para que as pessoas assinem, para prostituir a gente? Claro que esse negócio da pessoa nua, botava aquele negócio, aquela coisa assim, colocava alguma coisa para tampar na televisão, mas lá eles estavam nus. Mas na televisão eles botam aquele negócio que tampa, né? Tampa a imagem. Mas eles lá estavam nus. Tanto na mata como no namoro. E tinha aquele negócio lá de terror, filmes de terror. Eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? As pessoas acham que são assim, supra-sumo da santidade. Mas tem essa nojeira, esse troço lá dentro, rapaz. Eu saí daquilo, nasci. Mas agora, o meu provedor, que eu tenho há 30 anos, cerca aí de uns 30 anos que eu tenho esse provedor, agora eu fiquei sabendo, não me recordo se antigamente não tinha, mas deve ter já algum tempo que tem. Agora eu fiquei, tomei ciência disso, quando eu abri lá para ver, tinha lá embaixo, Sexy Hot. Agora o que eu vou fazer? Qual provedor que não tem isso mais? Eu não assino esse troço, obviamente, mas tá lá. Eu que sempre falei, olha, não entra em TV a cabo por causa disso. Agora o troço entrou na TV, no produto que eu tinha. Não é o produto que eu assino, mas está na relação de produtos. Quer dizer, eu sempre falei, olha, melhor não entrar não. E aí, como é que fica? Não mudou nada. Então é castigo de Deus mesmo. Ou por ação, por Deus mandou o vírus, ou porque Deus permitiu que o vírus viesse, não impediu que ele chegasse até nós. Então, tudo continua o mesmo. Então tá lá. E agora aqui, ó, já até li, mas vou ler novamente. Eu já li aquela parte lá, já li essa aqui. Agora vamos aqui, ó. Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6. Tá aqui, ó. Ou não sabeis, 1 Coríntios capítulo, primeira carta do apóstolo primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui nos sodomitas está aqui. Sodomita é aquela questão desses filmes eróticos, o erotismo, todos esses sexos ilícitos que existem por aí. Seja o sexo antes do casamento, seja o sexo de homem com homem, de mulher com mulher, são sexos ilícitos. Está dentro dos sodomitas. Entendeu? Sexo fora do casamento, ou sexo da pessoa casada com pessoa que não é o seu cônjuge, né? São sexos ilícitos, estão ali nos sodomitas. Bom, então, tá lá. E aí nós temos também
Agora, para concluir aqui a questão das obras da carne, capítulo 5, Gálatas capítulo 5. Aqui. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, questão, né, da mulher induzir sentimentos que não pode induzir, né, ao homem que não seja o marido dela, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Glória ao Senhor Deus. Então, vou reler aqui esse último aqui, Apocalipse capítulo 21 novamente. Está aqui, Apocalipse capítulo 21. Eu vou ler na realidade aqui capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mentirosos foram colocados junto com esse pessoal tudo aí, assassinos, né? Abomináveis, incrédulos, feiticeiros, impuros, idólatras também foram colocados ali. Então, irmãos e senhores que estejam ouvindo aí, né? A pessoa não tem fé, mas também não odeia o cristão, não. Existe uma agora esse negócio de fobia é moda, né? Então existe uma evangelicofobia, existe uma cristofobia, existe uma bibliofobia, existe uma teofobia ou deusfobia, né? Existe, mas a pessoa que é ateu não significa dizer que seja cristofóbico, evangelicofóbico, deusfóbico, bibliofóbico. Às vezes o cara é ateu, mas ele não tem esse tipo de sentimento por nós cristãos, não. O cara é ateu, ponto final, tá acabado. Né? Então, Freud era ateu. Tenho estudado bastante alguns escritos de Freud, tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo. Né? Mas ele disse uma coisa boa também, a questão da hipnose. Esse negócio de hipnose tem nada a ver com Deus. Então, na minha opinião particular, diabólico, maligno, não tem nada a ver com Deus. As pessoas ficam mexendo com coisas que não conhecem, pode prejudicar gravemente o ser humano com o qual ele esteja se relacionando com isso aí, com esse negócio de hipnose. Isso é absurdo. Então, veja, ele não era uma pessoa contra a religião. Tem gente que diz que ele, no determinado artigo dele lá, né, ele detonou a religião. Eu não creio não, porque ele estava questionando que ele era ateu e ele estava querendo saber o que movia o povo judeu a continuar e não parar. Ele não acreditava em Deus. Então ele fala, não é Deus. Mas o que move ele? Qual é o espírito que está dentro deles? Assim, o que do caráter do povo judeu faz com que ele vá adiante e não pare? Nós sabemos que com certeza também a ação de Deus. Mas o povo, o Moisés, né, a liderança, tinha um caráter forte. Ele queria saber qual é esse caráter, mas esse caráter obviamente tem por trás desse caráter a ação divina, a ação do Senhor Deus, com certeza, absoluta. Mas ele não acreditava nisso. Ele não queria detonar nada, ele estava querendo ver a questão do caráter de Deus. Só que ele não conseguia ver que existia algo muito por trás desse caráter, muito mais forte por trás desse caráter, que era a própria ação de Deus naquele povo. Bom, voltamos aqui, olha. Já estamos terminando. Voltamos aqui, olha. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra,
A terra descobrirá o sangue que embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe aí. A gente ficar dentro de casa o máximo possível, isolamento social, em tudo que for possível. Quem tem que sair na rua, seja por questão de doença, por questão de alimentação, ou por questão de ter que trabalhar, porque tem que trabalhar, não tem jeito, né? Às vezes a pessoa não tem condição financeira, tem que trabalhar cada dia, ele leva o alimento para casa. Ou é contratado por alguém, tem que estar lá todo dia. Então, se você sai nessa condição, se esconda por trás dos equipamentos de proteção. Uma máscara adequada, uma máscara de pano de 3 lâminas, né, de algodão de 3 lâminas. Como eu disse no outro vídeo aí, a minha irmã faz máscaras muito bem feitas, ótimas, excelentes máscaras. E de pano, né, para pano, excelentes máscaras. Então, uma camada de algodão por fora, uma camada de algodão por dentro, e no meio, entre essas duas, esse TNT que vende aí no supermercado, né, para fazer limpeza, né, esse paninho TNT, ela bota no meio. 3 camadas, pode ser 3 de algodão, ou 3 de TNT, aliás, 3 de algodão, ou 2 de algodão por fora por dentro, TNT no meio. Pode ser uma máscarazinha boa, mas obviamente que a melhor é a máscara PFF, PFF1, né, que ela adere assim, não toca na boca, ela vai para frente, PFF1, né, que não compete com a PFF2 e PFF3 da área da saúde, se bem que atualmente tem bastante oferta de PFF2 PFF3, ou seja, você não vai competir com o pessoal da saúde se adquirir uma PFF2 ou 3, não vai mais competir, tem aí na internet grandemente, mas de preferência a PFF1, que já te dá uma excelente proteção. Então, máscara PFF1, óculos de proteção e protetor facial, de preferência fechado em cima, ou pelo menos a máscara de preferência PFF e óculos de proteção, ou a máscara de preferência PFF e protetor facial fechado em cima. Tá? Então, máscara e óculos ou máscara e protetor facial. Se possível, os 3. Máscara, protetor e óculos. Eu sempre que posso, eu saio com os 3. Eu saio com os 3. É difícil que embaça um pouquinho o óculos, mas eu saio com os 3. E é muito difícil sair na rua com esses 3, é complicado. Mas você que não trabalha o dia inteiro, não vai ter condição, bota o protetor facial e uma máscara PFF1, protetor facial bem atrás, fechado em cima, já vai estar bem protegido ali. Entendeu? Ideal é que bote o óculos também. Mas se você não quiser não se adaptar ao protetor facial, bota um óculos de proteção, que ele gruda aqui no olho. Tem filmes meus aí falando sobre isso. Ele encosta aqui na pele, te protege bem o olho, protege mais até do que o protetor facial. Por outro lado, com o protetor facial, você não protege tanto os olhos, mas protege o rosto, né, de microgotículas que toquem no seu rosto. Gotículas ou microgotículas. Né? As microgotículas são ali, você pega um centímetro, divide, aliás, pega 1 milímetro, pega 1 milímetro, divide por 1000. Esse é mais ou menos o diâmetro de uma microgotícula, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Micro, porque 1 milímetro dividido por 1000 é 1 micrômetro, então microgotícula pode ser menor ou maior. Então as microgotículas sem protetor facial, ela pode tocar no seu rosto. Com óculos de proteção só pode tocar no seu rosto. Se você botar o protetor facial, aí você protege o rosto, protege o olho, e dando a máscara, você protege o nariz e boca. Né? Mas se você não consegue ficar com os 3, aí você opta ou óculos de proteção ou protetor facial, de preferência fechado em cima. Se for sem óculos de proteção, use o protetor facial fechado em cima. Tá bom? Bom, é isso. Agora, para fechar por completo, temos aqui dois últimos textos aqui. Ah, tá aqui. E aí a pessoa fala que não tem castigo, mas olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem um trono de galardões. Aqui, ó. Um trono de galardões, capítulo 20. Então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por mais tempo. Vi também tronos, e estes se sentaram,
E nestes se sentaram aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então aqui, olha, um julgamento para galardões. Ninguém é condenado, só para receber galardões, receber bênçãos. E depois tem um outro julgamento, que é um castigo. Nós estamos falando sobre castigo, Deus castiga, não castiga, né? Aí tem que olhar o vídeo passado, já vim trazendo essa questão de castigo até agora, né? Porque eu recebi um WhatsApp dizendo que Deus não castiga ninguém. Nós vimos lá que tem muito castigo aí na Bíblia. Aí. Castigo mesmo. Tem disciplina e tem castigo. Mas a disciplina é um castigo ajustadinho, né? Disciplina é um castigo ajustadinho. Que Deus controla ele ajustadinho. Castigo mesmo, é uma pessoa que continua a pecar, continua a cometer erros, e peca. Aí é o castigo mesmo, porque ele vai cada vez mais se enrolando. Agora o servo de Deus que se arrepende, ele vem um castigo ajustadinho. Ezequias lá, né? Ele se exaltou o coração, se humilhou, aí vem um castigo ajustadinho. Ele teve mais 15 anos, as coisas que Deus falou que ia fazer não fez na época dele, mas acabou fazendo na descendência dele, acabou fazendo depois, acabou fazendo... Né? Mais adiante, coisa séria, seríssima, coisa séria. Aí vem aqui um outro castigo, que é o castigo final. Tá aqui, ó. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriu livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. Então, irmãos e senhores aí que estão assistindo esse vídeo, tem lá o julgamento para galardões, para bênçãos eternas, glória ao Senhor Jesus Cristo, amém. E tem aqui o julgamento que é um castigo de Deus eterno. Coisa séria, coisa seríssima, coisa séria. E aí continua aqui, ó. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Castigo. No Apocalipse capítulo 22, versículos 11 e 12, diz: continue o justo fazendo injustiça. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Esse vírus aí é retribuição. Retribuindo segundo as suas obras. Retribuição. Deus está retribuindo o que o homem está plantando. E aí nisso, alguns cristãos, servos do Altíssimo Deus, acabam sendo levados para a glória eterna, né? Porque não tomaram os cuidados devidos, não foram orientados adequadamente, não tomaram os cuidados devidos, né? E aí eu estou aqui para orientar, não pude ocupar posições aí que eu gostaria de ter ocupado, não pude ocupar determinada posição que já era para ter ocupado lá desde setembro de 2018, não pude ocupar essa posição por causa de paixões, por causa de erros
grosseiros. Então não pude ocupar essa posição e não pude ter destaque na mídia para colocar, inclusive, essa questão do uso de máscara. Porque eu postei o meu vídeo no YouTube, aí no YouTube mesmo, no dia 20 de março, mas já acho que antes do dia 10 eu já estava colocando áudios, né, falando sobre a questão da necessidade do uso de máscara. Eu já estava falando isso desde janeiro, que aliás não vem de mim não. Os coreanos do sul usam máscara direto. Os chineses usaram máscara direto. Quando os chineses foram lá para a Itália ajudar os italianos, falaram: o povo tem que usar máscara, todo mundo tem que usar máscara, tem que desinfetar a cidade. E aqui no Brasil ainda estavam se escarnecendo daqueles que usavam máscara. Eu falei que tinha que usar máscara. Aí Deus, era para ter, se eu tivesse uma posição na mídia, se eu tivesse ocupado esse determinado cargo que eu falei que tinha que ocupar desde setembro de 2018, ou mais tardar outubro, eu teria um programa na televisão, um programa na rádio, ou pelo menos teria influência sobre pastores, sobre convenções, sobre coisas desse tipo, e teria orientado mais adequadamente o povo de Deus e as pessoas em geral. Isso não aconteceu. Aí não pude colocar essa questão que eu coloquei para os senadores, porque no dia 30 e dia 31 de março, 30 e 31 de março, eu mandei e-mails para todos os cerca de 70 senadores que tem, mandei para todos eles. Todos estavam na relação de senadores lá, com e-mail lá no Senado Federal, eu mandei. Voltaram uns 4, 5, máximo 6 e-mails voltaram. Uns 4 ou 5 voltaram. Então, os outros chegaram lá. 3 dias depois, no dia 3, eu acho, se não me falha a memória, no dia 3, dia 2 ou 3, o ministro da Saúde, o então ministro da Saúde, falou quase tudo aquilo que eu falei no meu vídeo do dia 20 e nos outros vídeos que também postei um pouco depois, sobre a questão do uso de máscara, do uso de água sanitária e várias outras coisas lá que ele falou lá, que eu não me recordo, mas eu anotei aí e vou fazer um vídeo só disso, provavelmente mais adiante. Só falando sobre essa questão de eu ter mandado lá os e-mails e logo em seguida ele ter anuído a questão do uso de máscara e logo em seguida os municípios e os estados começaram a falar exatamente o que eu falei lá nos meus vídeos, que tinha que obrigar, que podia até abrir loja, mas tinha que obrigar a loja a ter uma máscara do lado da porta. Tinha que ter máscara na porta, só pode entrar com máscara, o lojista dava uma máscara para a pessoa, álcool gel na porta, ou uma pia para a pessoa lavar a mão com água e sabão, ou álcool gel na porta, entendeu? E proibir mesmo, multar os estabelecimentos que deixassem as pessoas entrar lá dentro sem máscara. Então, eu propus tudo isso lá. E uma semana depois, eu mandei os e-mails dia 30, assim, acho que foi terça ou quarta-feira de uma semana. Então, na semana seguinte, já estavam implementando isso nas cidades e nos municípios. Várias cidades e vários municípios, né? Várias capitais e vários municípios. Algumas capitais, alguns municípios, ou vários, eu não me recordo muito bem, mas já estava sendo implementado isso aí que eu falei. E a justificativa, qual foi a minha justificativa? Foi o que depois, no dia 27, disse lá um infectologista. Todos os infectologistas eram contra o uso de máscara, todos, com exceção do meu amigo Fernando Ferri, que foi secretário de Estado aqui durante um mês, um pouco mais de um mês aqui no estado do Rio de Janeiro, mas é um cara honestíssimo, devia ter alguma coisa errada lá dentro, que ele resolveu sair, não se meter em coisa errada, porque ele é um cara honestíssimo, conheço ele pessoalmente, conversamos muito, dialogávamos bastante lá quando eu fiz o meu doutorado lá na UFRJ, ele já era professor de lá. Então, e o outro amigo meu também, Luiz Quirino, de Araújo Caldas, que também foram os dois únicos que falaram: não, tem que ter máscara. O Fernando Ferri falou que tem que ter máscara, sem nem eu mesmo falar nada disso de ter máscara com ele, porque já tem um tempo que eu não entro em contato com ele. Tem acho que uns 2 anos que eu não vejo o Fernando, ou mais. Mas o Quirino não. Eu vi agora em março mesmo, falou: tem que usar. Eu falei: tem que usar mesmo, é isso mesmo. Nós concordamos. Eu já estava dizendo que tinha que usar máscara e protetor facial, e ele estava dizendo que tinha que usar máscara, protetor facial, óculos de proteção também. Eu estava dizendo máscara, óculos de proteção, protetor facial. Ele dizia a mesma coisa: máscara, óculos de proteção, protetor facial. Nós dissemos isso um para o outro. Então, ou seja, um confirmou o que eu estava falando. E todos os outros infectologistas estavam dizendo para não usar. Teve um que foi inclusive ao Senado, ao Congresso Nacional, e eu tenho aí 2 vídeos contestando o que ele falou lá.
E aí, no dia 27 de abril, veja que eu mandei o e-mail para dia 30, 31 para os senadores. Dia 2, 3, o ministro já mudou o posicionamento, dizendo que tinha que usar máscara mesmo, era para usar, que ia ajudar e tal. E aí a mídia, logo 3 ou 4, dia 3 ou 4, já 3 ou 4, já mais ainda 5, já começou a dizer que tinha que usar máscara mesmo, porque até então a mídia estava dizendo que era para não usar e estava ridicularizando quem usasse. E aí, na semana seguinte, começaram então os municípios a falar aquilo que eu tinha falado nos meus primeiros vídeos, do que eu postei dia 20 de março e nos outros que postei ainda em março. E no dia 27 de abril eu escutei um infectologista falar exatamente o que eu tinha dito no meu primeiro vídeo e nos outros também. Porque a minha justificativa é justamente essa. Foi isso que convenceu, com certeza, os ministros e esse pessoal que levou essa questão do uso de máscara para para as cidades e os municípios. Porque o que eu disse foi o seguinte: tem que usar máscara sim, porque mesmo que a pessoa não tenha higiene e ela se contamine, se ela estiver usando máscara, ela não passa para ninguém. Porque ela respira dentro da máscara, ela fala dentro da máscara, ela tosse dentro da máscara e ela espirra dentro da máscara. Então não vai passar para ninguém. Ele pode até se contaminar, porque é imundo, não tem higiene e tal, pode até se contaminar. Mas se ele usar a máscara, for obrigado a usar a tal da máscara, ele não vai contaminar ninguém. Se for uma máscara, quanto melhor a máscara, menos ele vai contaminar as pessoas. Eu, desde aquela época, estava sugerindo, estava dizendo que tinha que ser a PFF. Porque a PFF, você espirra dentro dela. Se der um espirro, não sai nada. Se sai, é pouquíssimo. Uma de pano de 2 lâminas, talvez saia 50% ou mais. Uma de pano de 3 lâminas sai menos um pouco, mas sai. Uma tosse deve sair. Se a pessoa falar gritando, não sei o que, deve sair. Então, é isso aí, eu fiz isso. Só que se eu tivesse ocupado esse cargo que tinha que ocupar desde setembro de 2018, mas já dá outubro de 2018, eu teria colocado essa questão em janeiro na mídia. Muito menos pessoas teriam morrido. Muito menos pessoas teriam se infectado, porque assim como eu convenci com meus e-mails lá os senadores, eu estaria convencendo, quem sabe, a mídia, quem sabe os próprios senadores, mas através da televisão, não através do e-mail, ainda que pudesse mandar os e-mails para eles também. Desde janeiro, e não estaria essa confusão toda. Agora, sabe por que está essa confusão toda? Shows! Sabendo que a coisa estava do jeito que estava lá na Europa, na China e outros países aí, shows abertos, entendeu? Esporte com plateia, praias lotadas. Tá aí. Shows, esporte com plateias, praias lotadas, carnaval. Carnaval, 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 carnaval. Aí, tá aí. 90 mil mortos. Já passou de 90 mil agora. Hoje é dia 2 de agosto de 2020. Já passou de 90 mil. Acho que está uns 93 mil, cerca de 92, 93 mil. Por aí. Não sabe quando vai parar. Não sabe quando vai parar. Não sabe quando vai parar. Eu tenho orado a Deus, Deus tem me confirmado que lá para outubro isso aí vai estar mais arrefecido, vai estar melhor. Assim eu tenho entendido da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus. Lá para outubro vai estar melhor. Assim eu creio, eu tenho orado, Deus tem me confirmado assim, lá para outubro vai estar melhor. Mas até quantas pessoas vão ter que morrer para chegar para outubro? Depois, será que isso vai arrefecer mesmo? Assim, mais intensamente? Deus tem me falado que sim, sim. Agora, a influenza mata aí 2 por dia. Cerca de 750, 800 por ano. Influenza, aquela lá da febre espanhola lá, ainda mata. 850, 750, 800 por dia só no Brasil. 2 por dia. A coronavírus está matando como nunca se viu, creio eu. Acho que nunca se viu isso. Ainda mais com a globalização que ele está, com a coisa assim tão disseminada, nunca se viu isso, nunca se viu isso. Os profissionais da área da saúde estão falando, olha, nunca se viu isso. Nunca se viu isso, nunca se viu isso. Matando mais de 1000 por dia só no Brasil. A influenza está matando 2. O coronavírus, mais de 1000, só no Brasil. Então, senhores, é isso aí. Então, minha opinião é que, de fato, é um castigo da parte de Deus. E que tenhamos cuidado, porque a coisa é séria. Os cristãos que fiquem em casa, os não cristãos também fiquem em casa, porque nosso carinho é por todos. Deus não se agrada da morte do ímpio, Deus não se agrada da morte de ninguém. Entendeu? Então que Deus guarde e abençoe todos aí que estão ouvindo esse vídeo. Deus guarde
todas as nações, em nome de Jesus Cristo. Especialmente, guarde o nosso Brasil, em nome de Jesus, mas todos os seres humanos, em nome de Jesus, que Deus nos sagrado da morte do ímpio não. Bom, Deus os guarde e os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Espero ter contribuído aí com a reflexão de todos os senhores, com certeza contribuí. Pai do Senhor Jesus Cristo, seja com todos. Em nome de Jesus, amém.